Amém. Entreguei um aviso à igreja pela manhã, quero repeti-lo, reforçá-lo agora. Sábado nós vamos ter um culto especial aqui em nossa igreja. Nossa igreja foi convidada para participar de uma semana de oração com outras igrejas. E o tema da semana de oração é a superação da violência contra as mulheres. Um tema bastante relevante, um tema atual, que precisa mesmo do engajamento do povo de Deus para a superação desta realidade, infelizmente ainda presente na nossa sociedade. As violências que as mulheres sofrem, violências morais, violências emocionais, psicológicas, violência física. E nós fomos convidados então a participar deste movimento de oração, de intercessão em nossa cidade, dedicando uma semana de oração para que possamos em nossa geração ver essa causa superada em nome de Jesus. É uma causa que vale muito a pena a igreja se engajar, orar e fazer ainda além o que tiver ao nosso alcance para acolher as pessoas que sofrem a violência, as mulheres, mas também para mitigar esta realidade na nossa sociedade. Então, essa campanha será marcada por 3 cultos, por 3 celebrações. A primeira celebração será aqui, então sábado às 19h30 será a celebração de abertura da campanha de oração aqui em nossa igreja. Estarão conosco outras igrejas, as batistas confirmadas é a Igreja Batista de Vila Antunes, a Igreja de Jacupiranguinha, estará conosco a Igreja Católica, Igreja Brasil para Cristo. Então nós vamos nos unir como igrejas para orar e interceder por esta causa em favor das mulheres. Na quarta-feira, então, nós teremos um culto lá na Igreja Batista da Vila Antunes, e nós então estaremos ali também intercedendo pelo mesmo propósito. E a celebração de encerramento será aqui na Igreja Católica no sábado, dia 6. Então, essa semana de oração vai do dia 27 de fevereiro até o dia 6 de março. E eu convoco a igreja, mesmo que não puderem estar presentes aqui no sábado, mas que invista nesta semana um tempo de oração por esta causa, para que como povo de Deus possamos agir efetivamente na superação da violência contra as mulheres. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias então no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 45, é um texto um pouquinho mais longo do que eu costumo ler, são 15 versículos. Isaías capítulo 45, a partir do verso 1 até o verso 15, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome. Ele está falando isso a Ciro, né? E te pus o sobrenome, ainda que não me conheces.
Eu sou o Senhor, e não há outro além de ti, além de mim. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dá à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos, que aí são as estrelas, os astros, dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. E aí, isso é Deus dizendo para o profeta dizer a Ciro, e aí o profeta tem uma exclamação: verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Amém? Eu quero pensar com vocês sobre esse Deus misterioso, esse Deus que nós o conhecemos, esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós temos comunhão com Ele, mas também este Deus que muitas vezes se nos apresenta fora das nossas definições. O que se costuma dizer, um Deus fora da caixinha, ou um Deus que age fora da casinha. Um Deus que nós, por muitos momentos, não conseguimos explicá-lo. Um Deus que não compreendemos todos os seus feitos. Não compreendemos todas as suas ações. Não compreendemos também porque em alguns momentos, aparentemente, aos nossos olhos, Ele não age. Por que em alguns momentos, aparentemente, aos nossos olhos, Ele não toma uma providência? Ele não intervém incisivamente, como nós gostaríamos que Ele fizesse. Esse texto é um texto muito curioso, e com um conteúdo muito atípico, a ponto do próprio profeta, do próprio autor bíblico, registrar esta expressão: tu és um Deus misterioso. Deus tem hora
tem momento, ou tem horas e momentos que eu não o compreendo. Eu não entendo a sua maneira de agir, a maneira com que o Senhor escolhe fazer as coisas. Mas ele conclui dizendo: ó, meu Salvador, mas eu sei que o Senhor está comigo, e eu vou segui-lo e eu vou obedecê-lo. O Ciro, o rei que está aqui em questão, não era um rei de Israel. O Ciro é um rei persa. Então, na história, houve o rei Nabucodonosor, que construiu o império. O império é uma realidade em que uma nação, um grupo ou um povo, ele expande os seus poderes além do seu território, e ele conquista outros povos, outras nações, outras regiões, e constrói ali um grande império, onde todos esses povos existem para servir a nação deste imperador, deste rei. Nas Escrituras há vários imperadores citados. E aqui o rei Nabucodonosor, ele se tornou um grande imperador, construiu um grande império, invadiu nações. Dentre estas nações, as nações de Israel, o reino de Judá, o reino do sul, e levou esse povo de Israel escravizado. Passado anos, este império perdeu a guerra para outro império que vinha surgindo, os medos e persas. E agora os persas dominaram a Babilônia. E junto com o domínio da Babilônia, os povos que serviam ao império babilônico passam a servir o império dos medos e dos persas. E então o povo de Israel nesse momento é um povo escravizado, e o dono deste povo, do povo de Israel, é o rei Ciro. Eles são escravizados agora por este império persa. E Deus pede para que o profeta leve uma mensagem para este rei. É bem possível que os israelitas não gostassem muito deste nome, Ciro. Mas Deus diz o seguinte: você vai lá falar para o meu ungido. Ungido é aquele que recebe uma porção da bênção de Deus para realizar algo. Então ele não era rei por acaso, foi Deus quem o ungiu rei. A descrição dos versos lidos mostra-nos isso, que este rei, ele está lá porque Deus o ungiu como rei. Assim, fala para este meu ungido, meu escolhido, a pessoa que eu designei para ser um grande imperador, para dominar outras nações. Fala para ele que fui eu quem o escolhi. Fala para ele que fui eu quem o ungi, que eu o conheço pelo nome, e eu lhe dei um sobrenome, como que o acolhi como um filho meu. E eu vou endireitar todos os caminhos dele, eu vou quebrar as portas de bronze, as portas de ferro, para que não haja impedimento ao seu domínio, para que não haja impedimento ao seu poder. E eu o conheci e o chamei pelo nome, sem que ele me conhecesse. Em outras palavras, ele está dizendo assim: fui eu que escolhi Ciro para ser esse imperador, e eu falo para ele que eu estou abençoando o império dele. O profeta, ele olha para este quadro, e ele meio que entra em parafuso. Como assim? Possivelmente outras pessoas tementes a Deus vão dizer também: como assim? Por que Deus escolhe agir desta maneira? Por que Deus não escolhe uma pessoa do meio do seu povo? Se o que é preciso para libertar Israel é a unção de Deus, quantas israelitas, homens e mulheres,
estão ali para receber essa unção de Deus. Por que Deus não escolhe alguém do meio do seu povo para nos libertar, para se tornar um grande império? Por que Deus não usa o seu povo para se tornar para dominar outras nações? Se Deus quer que as outras nações o conheçam, Ele está dizendo que as outras nações iriam olhar para Ciro e dizer assim: nós nos rendemos ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel está contigo. Por que Deus escolhe alguém que não é do seu povo, para revelar o poder e a glória dele entre as nações, e não escolhe alguém do seu povo, e permite que nós continuemos escravizados por este rei? E o profeta então, ele obedece, porque nós temos o texto. Mas antes de obedecer, ele exclama isso: o Senhor verdadeiramente é um Deus misterioso. Eu não consigo te compreender, Deus, plenamente. Eu não consigo entender todas as suas maneiras de agir na história. Eu não consigo entender toda a maneira do Senhor agir na minha vida. A sua forma de agir e a sua própria pessoa, o Senhor mesmo, extrapola o meu entendimento. E se agora, nesse momento, talvez o profeta dizendo, alguém pedir uma explicação, por que o Senhor está fazendo assim? Se alguém pedir alguma explicação, por que o Senhor escolheu fazer desta maneira? Eu só tenho uma resposta: ninguém explica a Deus. Deus está além da nossa capacidade humana de explicá-lo. Ele se revelou, Ele permitiu e Ele providenciou que a sua revelação fosse registrada. Temos as Escrituras, nós temos o registro da revelação de Deus, a Bíblia, que se mistura com o registro da história do seu povo, tanto o povo de Israel no Antigo Testamento, quanto da igreja no Novo Testamento. E a partir desse registro da revelação, nós sabemos muito de Deus, nós conhecemos muito a Deus, e nós estamos sempre aprendendo e crescendo nesse conhecimento desta revelação, de tudo aquilo que Deus disse dele mesmo, de quem ele é, do que ele faz, do que ele pode, de como ele pensa, do que é a sua vontade, do que é contrário à sua vontade. Mas a pessoa de Deus não se limita àquilo que está registrado. A pessoa de Deus, ela vai além da capacidade do homem de registrar a sua revelação. E a pessoa de Deus, ela vai além da capacidade do homem de interpretar a revelação. Porque Deus, ele é imensurável. Deus, ele é grandioso. Deus, ele é inatingível, no sentido de nós o conhecermos plenamente. E é por isso que o profeta não entende a ordem que Deus está dando a ele. Ele não entende por que Deus quer fazer as coisas desse jeito. E ele então exclama, ele põe para fora um sentimento, ele põe para fora uma angústia do seu coração, que possivelmente já passou no seu coração. E que certamente já passou no meu coração. Eu não entendo. Esse Deus que me ama, esse Deus que eu amo, que eu sirvo, que eu entreguei minha vida a Ele, está além da minha capacidade de compreender, de explicar. Nós vivemos
a mesma experiência deste profeta, muitas vezes em nossas vidas. E se você nunca viveu, ore para que nunca viva. A angústia de viver um momento na sua vida em que você não entende Deus, em que você não entende porque Deus está agindo daquela maneira na sua vida, em que você não entende porque você está passando por aquela experiência, por aquele momento, em que você não entende porque aquilo está acontecendo em você ou na sua família. Ou além disso, aquela angústia que você não entende porque o mundo é como é. Por que as coisas acontecem no mundo? Por que Deus é tão bom e existem coisas tão ruins? Por que crianças são abusadas? Por que pessoas morrem de fome? Por que existe violência? Por que acidentes trágicos acontecem com tantas pessoas? E você olha então para as Escrituras e olha para Deus, e você procura entender. Mas às vezes as circunstâncias, os acontecimentos, sejam pessoais e experienciais, ou seja da vida como um todo, ela aparentemente foge às respostas da teologia. E você tem o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento doutrinário, e você tem o seu conhecimento da palavra, e você pega toda essa bagagem de conhecimento e coloca sobre a mesa, mas você também pega um monte de fatos que acontecem na sua vida, que acontecem na sua família, que acontecem na sua história, que acontecem na sociedade, que acontecem no mundo, e você coloca e a conta não fecha. Conta não fecha. São momentos agudos de dor e sofrimento, em que parece que Deus se silencia, e você ora, e você clama, e parece que não há uma resposta. Talvez você tenha a resposta intelectual, cognitiva, e você fala, mas tem um texto que fala isso, mas tem o texto que fala aquilo, mas o profeta tal passou por um problema parecido, mas os apóstolos sofreram dessa maneira, e você tenta ficar racionalizando toda a situação, mas a sua alma não aceita, as suas emoções não aceitam. Você tem as respostas que você chegou pelas suas conclusões ou pelos seus estudos, mas emocionalmente você continua sofrendo e você continua indagando as coisas. Motivos pelos quais são motivos santos, motivos dignos, motivos justos, motivos verdadeiros, em que você ora e você se intensifica, e você coloca diante de Deus em oração e você não tem resposta. Você não tem resposta. Ou quando a resposta vem, ela é o oposto ao que você pediu. Quando a resposta vem, é não. Não vou fazer desta maneira. E você não entende, porque você não está pedindo nada, podemos dizer assim, nada demais. Você não está pedindo nada para o seu engrandecimento pessoal. É um pedido santo e justo. Mas a resposta vem contrária. Ou a resposta não vem. É um silêncio. E você fala, eu não entendo. Porque era só Deus fazer isso. E Ele pode. Ele tem poder. Não iria prejudicar a vida de ninguém. Era só Deus fazer isso. Por que Ele não fez? Por que Ele não livrou? Por que Ele não interveio? Por que Ele
não agiu. São momentos que nós não compreendemos Deus. São momentos em que nós não temos explicação. Há momentos em que, não vou dizer todos, mas muitos de nós vivemos uma crise de fé. Momentos de dúvidas. Esses momentos que nós colocamos tudo sobre a mesa e a conta não fecha. E nós então começamos a duvidar, e nós vivemos aquela angústia da crise da fé. E vocês sabem quem tem crise de fé? Só tem crise de fé quem tem fé. Quem não tem fé, não tem crise de fé. Quem tem a incredulidade, ele não tem crise de fé. Só tem a crise da fé. E a crise da fé e as dúvidas que eu quero dizer aqui é esse momento de angústia, que nós não enxergamos Deus na história, na situação, nas coisas, não temos resposta, as respostas que temos são insuficientes, e nós então vivemos esta angústia, é quase que uma ausência de Deus na nossa alma. É por isso que o texto tem outras versões, por exemplo, eu li aqui na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Deus, verdadeiramente o Senhor é um Deus misterioso. Mas se você ler na outra versão, João Ferreira de Almeida, corrigida, vai estar assim: tu és um Deus que se oculta. Se você ler na NVI, vai dizer assim, nova versão internacional, vai dizer assim: tu és um Deus que se esconde. Porque é esse mistério de Deus, em que esse Deus misterioso, e que às vezes nós não o percebemos diante de nós. E nós então vivemos esta angústia da dúvida, da crise, da fé. É como que se Deus não estivesse presente, nós nos sentimos sozinhos com os nossos problemas, nós nos sentimos sozinhos com as nossas dores, nós nos sentimos sozinhos com as nossas perguntas, nós nos sentimos sozinhos com a nossa dúvida e com a nossa crise, e procuramos Deus e não o encontramos. Graças a Deus que outras pessoas já viveram isso, e graças a Deus que essas pessoas registraram isso nas Escrituras. Por exemplo, Jó. Quando Jó vivia esse momento seu de angústia, de crise, de dor, de sofrimento, no capítulo 23, Jó capítulo 23, dos versos 8 a 10, Jó faz essa declaração, e ele diz assim: eis que, se me adianto, ali não está. Ele está falando de Deus. Se eu vou para frente, não encontro Deus. Jó está se sentindo sozinho. E ele diz mais: se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, eu não o vejo. Se se encobre à direita, eu não o diviso, eu não consigo perceber onde ele está. Jó viveu esse momento de uma solidão espiritual, de procurar Deus e não encontrá-lo. Tamanha a sua dor, tamanha as suas perguntas, tamanho o seu sofrimento, tamanha a sua angústia. Paulo, quando ele está pregando no Areópago, na cidade de Atenas, ele fala sobre isso. Atos capítulo 17, a partir do verso 27. Então ele está no meio do seu sermão e ele diz assim: para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possa achar. É como alguém que está num lugar escuro, sem enxergar nada, e está procurando Deus, onde está Deus, onde está Deus, e não consegue encontrá-lo.
Então esses homens de Deus, eles viveram esses momentos de angústias igual a nós. A muitos de nós, essa crise de fé, essa angústia da alma, essa solidão espiritual. E como eu disse, só tem crise de fé quem tem fé. Quem não crê, ele não tem dúvida. Quem não crê, ele tem certeza, né? Não existe. Ponto. Não está lá, ou não está aqui. Tudo isso para mim não faz sentido, eu não acredito. A incredulidade, ela gera essa certeza de que não existe. A fé nos gera a certeza de que existe. Mas não exclui a dúvida dos porquê, se existe, as coisas acontecem desta maneira. Então, se você tem uma crise de fé, é porque você tem fé. Porque a incredulidade, ela não gera crise de fé. A incredulidade, ela vai gerar outra crise, a crise da incredulidade. Então, a pessoa que é incrédula, que não crê, ela não tem a crise de fé, mas ela tem a crise da incredulidade. Então, ela também não vai ter resposta para todas as coisas. Então, as respostas que ela tem também não vão ser suficientes. Ela vai também pôr sobre a mesa todos os seus conceitos, todas as suas elucubrações. Ela vai pôr sobre a mesa todas as suas respostas. E vai ter um momento de sua vida também que tudo isso não dá conta da vida. A vida é maior do que tudo isso. Os acontecimentos experienciais são maiores do que tudo isso. E os acontecimentos na humanidade, a condição humana é maior do que tudo isso. Então ele vai ter a crise da incredulidade, mas nós cristãos somos sujeitos a termos esta crise de fé, esse momento escuro da alma, esta solidão espiritual. Mas nos dois textos que eu li, tanto de Jó quanto de Paulo, Jó termina assim: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Estou vivendo esse momento terrível, não tenho respostas, mas eu sei que quando isso passar, e vai passar, Deus vai fazer de mim uma pessoa melhor do que eu era antes. Aí brota a fé no coração daquele que não tem todas as respostas. Brota a fé no coração daquele que foi para frente, foi para trás, foi para a esquerda, foi para a direita e não encontrou Deus. Mas ele diz, eu sei que Ele está lá. E eu sei que Ele me conhece. E eu sei que Ele está trabalhando na minha vida. E o Paulo, quando ele diz que, quem sabe tateando, pudéssemos encontrá-lo, ele termina dizendo assim, se bem que Ele não está longe, Ele está perto de cada um de nós. Porque esse Deus que se esconde, esse Deus que se oculta, esse Deus misterioso, também é o Deus que se revela, também é o Deus que se apresenta, também é o Deus que se coloca diante das pessoas, que se expõe, e em Jesus Ele se expôs diante da humanidade, se revelou a nós. Um episódio bíblico que é muito especial nesse assunto é a experiência de Elias. Elias vive um tempo muito difícil,
uma tribulação terrível. O rei de Israel, o rei Acabe, ele se casa com uma sacerdotisa, Jezabel, uma mulher perversa e má, que não tinha o temor de Deus, e eles então investem contra toda a espiritualidade do povo, e eles profanam o templo, e eles constroem outros altares. Não bastasse isso, eles fazem uma chacina nos profetas, eles fazem uma chacina nos sacerdotes, ele mata todos. E Elias dá no pé, para não morrer. E Deus pede para Elias fugir, e Elias foge, fica lá sendo sustentado por corvos, e fica lá sendo sustentado pela farinha lá da viúva, que Deus multiplica. E depois Deus aparece a ele, e ele sobe no Monte Carmelo, desafia os profetas de Baal, 450, para responder com fogo, e Deus se manifesta ali, e ele então, ele mata os 450 profetas junto com o povo, porque Deus se revela. Então parece que é um fôlego que Elias vai tomar, e fala, agora vai. Mas aí a Jezabel fala o seguinte: os deuses me fazem outro tanto. A expressão hebraica é essa ideia de quem faz, se eu não matar Elias ainda hoje. Aí Elias fala assim, meu Deus, por que acontece dessa maneira? Por que tudo dá errado? Os sacerdotes foram assassinados, os profetas foram assassinados. Agora que o Senhor nos dá essa vitória, essa mulher quer me matar, e se ela me pegar, ela vai me matar. E ele foge de novo. E então tem aquela história que ele dorme, o anjo o acorda, o alimenta, ele sobe na caverna. E dentro da caverna, Deus fala com Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele falou, estou aqui porque eu não estou entendendo nada, Deus. Não estou entendendo nada, os profetas foram mortos, eu fiquei sozinho. E agora essa mulher quer me matar, Deus. Eu não sei por que o Senhor deixa que essas coisas aconteçam no meio do seu povo. E aí Deus fala para Elias, sai para fora da caverna. E Elias sai para fora da caverna. E é isso aí, está no livro do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11. Diz assim, Deus lhe disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. Agora presta atenção nisso aqui. É um detalhe do texto que sempre nos escapa. O texto diz assim, ó, e passava o Senhor. Deus estava ali. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Outras versões dizem assim, uma brisa suave. E Elias sente a presença de Deus. E Deus vai falar para Elias, tem 7.000 profetas que eu não deixei que fossem executados, terminados. Elias, você não está sozinho. Elias, eu continuo Senhor da história. Mais para frente Deus fala para Elias assim, vai pelo seu caminho. Essa frase é extraordinária, porque Deus está dizendo para ele, continue o seu ministério de profeta. Continue cumprindo o seu chamado. Aí ele, mas eu duvidei, Deus. Não tem problema. Muitos duvidaram. Mas eu fiquei sem entender nada. Ninguém entende tudo. Vai lá, unge um rei. Vai lá, escolhe um moço para ser seu sucessor. É como se Deus dissesse para Elias, não mudou nada, Elias. Você continua sendo meu escolhido e eu vou te usar. Então, quando nós estamos nesse momento de angústia,
Tem sido a experiência de muitos, espero que seja a sua e a minha, quando passamos por isso. É um momento em que nós crescemos. É um momento em que nós estamos numa escuridão e nós ficamos desesperados à procura da luz. Porque é o momento em que nós mais queremos conhecer Deus. Nós que já temos a presença de Deus, nós que já experimentamos a Jesus, nós que já somos de Jesus, quando nós passamos esse momento da ausência de Deus em nossas vidas, um vazio, uma solidão espiritual, isso nos corrói. É uma crise existencial da ausência da presença de Deus, essa ausência da metafísica, de termos a comunhão com o Senhor, com um ser transcendental que está além de nós. E esse vazio dentro de nós nos coloca numa condição de buscá-lo, de querê-lo, de investir as nossas energias para encontrá-lo. Vamos para frente, vamos para trás, vamos para um lado, vamos para o outro, porque queremos Deus. E então nós estudamos mais as Escrituras, estudamos mais o nosso tempo, estudamos mais a condição humana, estudamos mais sobre a sociedade, sobre o ser humano, porque nós queremos respostas e nós vamos aprendendo mais, e vamos conhecendo mais. E nós então oramos mais, porque nós queremos ter comunhão com esse Deus, e nós o buscamos com toda a intensidade, e nós vimos para o culto, mesmo que até meio céticos, mas com a alma sedenta por uma gota de água da presença de Deus. É o momento em que nós nos abrimos para Deus, é aquele momento como que se nós estivéssemos no meio de uma tempestade, aquelas nuvens grossas, densas, escuras nos céus, tenebrosas, como diz o meu sobrinho neto Rafael, nuvens de tempestade, tira todo o brilho do sol, e nós então ficamos com medo do que possa acontecer por aquela tempestade, mas de uma maneira inexplicável, um raio de sol passa pela nuvem e atinge a terra, e nós sabemos que estamos vivendo uma tempestade, mas o sol está lá. É esse momento que a luz de Deus visita o nosso coração, e nós estamos vivendo a nossa angústia, mas nós sabemos, Deus está lá, Deus está presente. Essa nuvem vai passar, o sol vai brilhar de novo. Quando Jesus fala da sua morte e avisa os seus discípulos que ele vai morrer, Filipe vive esse momento e ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai, nós estamos desesperados. E Jesus diz assim: eu estou aqui, quem vê a mim, vê ao Pai, caminhem comigo e vocês vão conhecer a Deus. Deus se revelou em Jesus, Deus se expôs em Jesus, e nós podemos conhecê-lo, e nós podemos amá-lo, e nós podemos segui-lo, mesmo quando essas crises nos abatem. E agora, na celebração da ceia do Senhor, eu gostaria que esse momento fosse um momento da visitação de Deus para os nossos corações. A ceia não explica Deus. A ceia não vai responder todas as nossas indagações, as nossas perguntas. Mas eu gostaria que a ceia esta noite fosse para nós essa luz que passa as nuvens e que diz para nós: eu estou aqui. Eu gostaria que a ceia nos levasse ao Calvário de novo, e nós pudéssemos viver a experiência de sentir o amor de Deus em nossos corações, revelado em Cristo Jesus. Temos um Deus entre nós, Jesus Cristo. Vamos ter momentos que não vamos ter explicações. Vamos ter momentos que vamos ter como companhia a dúvida e a angústia.
Mas em todo esse momento, nós podemos olhar e saber, existe um Deus entre nós. E nós podemos relembrar a presença de Cristo entre nós por meio da celebração da ceia do Senhor. Então eu quero convidar aqui o irmão Donelo como diácono. E hoje nós temos aqui alguns auxiliares que vão nos ajudar. A irmã Miriam, o irmão... E agora, hein? Pode vir. E a irmã Iladi. Irmão Jorge. Irmão Jorge e a irmã Iladi. E que essa ceia seja aquela brisa suave, tocando os nossos rostos. Seja essa luz inundando a nossa alma. Seja a voz mansa e suave de Deus dizendo a mim e a você, eu estou aqui. Pode subir. Eu estou aqui. Vocês podem prosseguir o seu caminho, porque eu jamais te abandonei. Mesmo nesse momento em que nós não o compreendemos, nós sabemos que Ele está presente, cuidando de nós. Mesmo quando nós acharmos que Ele deveria usar outra pessoa, e Ele vai usar o rei Ciro. Mesmo quando nós acharmos que Ele deveria usar um outro método, e Ele vai usar o método dEle. Mesmo quando nós pedimos uma resposta e vir outra resposta. Mesmo quando todo o nosso conhecimento de Deus não for capaz de nos dar todas as respostas, nós podemos entender que como seres pequenos e frágeis, nós podemos fechar os nossos olhos, e é no silêncio, é no momento pessoal, é no momento em que Ele age sobre as nossas vidas, mesmo sem poder explicá-lo, nós podemos adorá-lo e sentir o seu amor. Então, quando você tomar o pão e tomar o cálice, a minha oração é que você sinta o amor de Deus por você, e que o amor possa lançar fora a dúvida, que o amor possa lançar fora o medo, que o amor possa lançar fora a angústia, e você possa sentir a presença de um Deus que se fez homem e que morreu para estar conosco. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus entre nós, é o Deus que lança fora a dúvida e o medo, que nos preenche, como Paulo diz, de uma maneira inexplicável, com a sua paz em nossos corações. Uma paz sobrenatural, que reorganiza os nossos pensamentos, uma paz sobrenatural que cuida das nossas emoções. Por isso que Paulo diz, a paz que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Porque essa revelação de Deus, essa manifestação da sua presença, que nos leva a reorganizar os nossos pensamentos, e que cuida da nossa alma, que cuida do nosso coração. Essa canção fala um pouco disso, que nós não podemos explicar Deus, que ninguém explica Deus, mas Ele se revelou para nós, e nós podemos senti-lo, e desfrutar do seu cuidado. Então, minha oração, enquanto os diáconos distribuem o pão e o cálice, que nós possamos sentir a presença sobrenatural do nosso Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar
pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o hoje houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor, e tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar e o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, eu sei que há um Deus a nos guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, e antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Todos pegaram? Alguém deixou de pegar o pão, o cálice? Acho que não.
Amém? Vamos fazer assim então. Como disse, a ceia não explica a Deus. A ceia não traz respostas a todas as nossas perguntas. Mas a ceia nos afirma: temos um Deus que nos ama. Temos um Deus que se expôs à vergonha da cruz. Temos um Deus presente entre nós. Temos um Deus, como dissemos pela manhã, que como nós, sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Temos um Deus que também se angustiou, com as mesmas angústias que nós temos, a ponto do seu suor se transformar gota de sangue. Temos um Deus que também sentiu a solidão espiritual, a ponto de dizer: por que que o Senhor me desamparou? Em Jesus ele sentiu essa ausência de Deus, como possivelmente nós sentimos quando sofremos. Mas temos um Deus que nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Um Deus que nem sempre se revela no fogo, no vendaval, no terremoto, que nem sempre age como nós gostaríamos que Ele agisse, que nem sempre age onde nós gostaríamos que Ele agisse. Um Deus que não chega fazendo aquele barulho todo como nós gostaríamos que fosse, mas um Deus que sempre vai ter uma voz mansa e suave para o seu coração, te dizendo: está tudo bem, vamos começar de novo, volta para o teu caminho, porque eu continuo com você, continuo apostando em você, continuo querendo usar a sua vida. Que esta celebração da ceia seja para nós essa voz mansa do Senhor Jesus dizendo para nós: está tudo bem. Não importa se você teve dúvidas ou não, vamos continuar, porque eu já sabia que ia ser assim, e eu já te amava antes mesmo disso acontecer, e eu continuo te amando daqui para frente. Vamos participar da ceia do Senhor. Tomemos o pão e o cálice.